dia, amada igreja do Senhor. Bom dia. A paz de Cristo e a comunhão do Espírito esteja reinando e impelindo os nossos corações para que consigamos de fato ser a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Amém. Quando eu era mais jovem, há muito tempo atrás, eu lembro que eu assistia diversos filmes americanos, esses daí da Sessão da Tarde, da Temperatura Máxima, do Domingo Maior, lá da Globo, né? Ou mesmo até mesmo no cinema, que apresentavam aí o seu desenrolar geralmente desses filmes, muitos daqueles jogos de azar, como baralhos, cassinos, máquinas de caça-níquel, e eu até achava bastante interessante o modo como era organizado tudo aquilo. Tinha até um filme que eu gostava muito, com o Mel Gibson, chamado Maverick, de 1994, há 30 anos atrás, estou ficando velho já, que era um campeonato de pôquer dentro de uma embarcação, né? E a história se desenrolava através disso aí. Um outro clássico da minha época foi o filme Cassino Royale, do 007, que também desenrolava o seu enredo através de jogos de azar, intrigas, violência. Eu também, na minha época, eu vivi a expansão dos bingos no Brasil. Eu lembro que a minha afinada avó, a Maria do Carmo, ela vivia jogando e passando o tempo por lá, no extinto Bingo Taquaral, lá em Campinas. E recentemente, eu conversando com um colega de academia, que também gosta muito de viajar com a sua esposa, ele falou que gostava muito de viajar para Las Vegas, por isso, porque além de gostarem muito aí dos jogos em si, esses jogos de azar, ele disse também que a hospedagem lá em Las Vegas é mais barata, né, que os outros locais, ou menos cara, né, melhor dizendo, e toda vez que a pessoa estiver jogando lá, qualquer bebida é por conta da casa. Então imagina só o contexto: hospedagem barata, ou menos cara, melhor dizendo, diversão, jogatina, bebida por conta da casa, aquela baita combinação, tudo certo para dar errado. O que se faz em Vegas, fica em Vegas. A gente já conhece essa frase, né? E quando eu penso em algumas dessas coisas faladas que a gente falou agora há pouco, a frase que muito provavelmente você também já tem ouvido é a seguinte: que a casa sempre ganha. Pois se a gente for lá apostar o nosso dinheiro e perder, a casa ganhou. E se formos lá e ganharmos qualquer quantia, e aí que a casa ganha mais ainda, pois viciou mais um cliente e lá na frente, além de fazer uma propaganda gratuita para o local, uma hora vamos levar o tombo, tamanho possivelmente tão grande que nós não consigamos mais nos levantar. Ou seja, a casa sempre ganha, mesmo que aparentemente, momentaneamente, ela perca. Mas vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para acabar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei, vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Versículo 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 poços de azeite, respondeu ele.
O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta, escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. E é muito interessante nessa parábola que o Messias conta que de maneira nenhuma busca enaltecer a malandragem perante os bons costumes, absolutamente. Ele não é este o intuito de Cristo. Mas nesta passagem, Cristo enalteceu, a ligeireza, a astúcia deste administrador. No momento de tensão que ele estava vivendo, ele, em sua vida pecaminosa, compreendeu o contexto desfavorável que estava em iminência de acontecer. Ele planejou uma rápida e uma efetiva resposta e prontamente passou a colocar minuciosamente em prática o seu ardiloso plano para se garantir perante tudo o que iria acontecer no futuro, ou seja, um gênio do pecado. Agora, imagine se tal administrador utilizasse tal inteligência, tal astúcia em prol do reino de Deus, da salvação de sua alma, da salvação dos seus familiares, dos seus amigos e também das demais pessoas. Será que ele não seria melhor ainda, bem-sucedido? Aqui Jesus nos concede uma preciosíssima lição, que até mesmo com os ímpios nós conseguimos extrair conhecimento e experiência para o reino de Deus. Obviamente, sem desrespeitar os santos limites da palavra de Deus, da sã doutrina de Jesus Cristo no Novo Testamento. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tive, infelizmente, o privilégio, como graças a Deus meu filho Davi teve, e outras pessoas também da igreja tiveram, que é de ter nascido num berço cristão. Sem dúvida nenhuma, é uma bênção grandiosíssima receber desde o nascimento o amor de Deus, a sabedoria de Deus, o direcionamento do Espírito Santo desde o início da vida. Porém, a maioria de nós, eu acredito, não tivemos tal bênção e ficamos à mercê de todo o pacote que esse mundo tem a nos oferecer, sendo muitas vezes meras marionetes do maligno, sendo como barcos à deriva, ora sendo arremessados por um lado e ora sendo arremessados para outro lado. E um dia, pouco tempo depois da minha conversão, eu estava conversando com um irmão nosso em Cristo, talvez você conheça, o Alan Dutton Jr., um irmão muito amado, que foi evangelista da igreja do Marabá em Campinas, e que iniciou recentemente um trabalho lá na cidade de Valinhos. Foi até o irmão que fez meu casamento com a Camila, e é um irmão muito valoroso, muito querido na igreja de Cristo aqui no Brasil e até no mundo todo. Ele é um grande estudioso e professor da palavra de Deus. Eu disse um dia para ele, falei: Alan, você que nasceu aqui num lar cristão, já na igreja verdadeira do Senhor, eu fico imaginando a grandiosa bênção que você recebeu na sua vida. Aí ele disse para mim: realmente é uma enorme bênção ter nascido na igreja de Cristo. Mas, em contrapartida, eu não tenho a vivência que você tem e nem conheço o preço que você teve que pagar para estar na igreja verdadeira. Algo que eu não precisei pagar, pois já nasci nela. Isso que ele me respondeu. O ponto que eu quero chegar é que, independentemente se você nasceu ou não na igreja de Cristo, tanto o Pai Celestial como você mesmo irão utilizar destas experiências, tanto de dentro quanto de fora da igreja, em prol do crescimento, tanto em quantidade quanto também em qualidade da igreja do Senhor.
aqui na terra. A vivência do servo de Deus, seu aprendizado empírico durante a sua vida, suas experiências, de um modo geral, será um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu vou te dar um exemplo com a minha própria vida. E eu não tenho problema nenhum em falar, vou falar para vocês agora, nesta manhã. Antes da minha conversão, eu tive muitas experiências com drogas, pois eu estava buscando encontrar algum sentido na minha vida. Porém, também fomentava um outro lado além disso, da leitura bíblica, de aprendizado. Eu também ia em igrejas evangélicas para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. E chegou um momento que eu possuía um certo conhecimento bíblico e ficava pulando de denominação em denominação, de igreja em igreja, a fim de encontrar esse Deus verdadeiro, a doutrina verdadeira do Senhor. Até que eu cheguei no meu limite, quando eu estava ainda fora da igreja de Cristo, e aí eu orei a Deus, me humilhei, chorando, orei aquele Deus que eu até então desconhecia, e clamei a Ele em lágrimas. Se a igreja verdadeira está mesmo na terra, me mostre, Senhor. Clamei, orei a Deus, e na mesma semana eu vi um cartaz da Igreja de Cristo, referente ao curso de teologia que o Guanabara sempre faz todo semestre, né? Aí eu falei comigo mesmo, vou lá fazer esse curso. Se for um curso bom, beleza. Agora se for um curso ruim, não tem problema. Aí eu fui, graças a Deus, foi um curso maravilhoso. Aliás, eu fomento aí para vocês aí também fazerem cursos de teologia aqui para fortalecer os irmãos e também para aumentar a irmandade. E aí eu me arrependi, me batizei e graças a Deus, desde 16 de setembro de 2013, graças a Deus, eu ando na luz de Cristo e no conhecimento do Altíssimo. E eu utilizo a minha vivência antes da conversão para ajudar de alguma forma, dentro e fora, a comunidade dos santos. E esta astúcia que tanto você quanto a mim devemos utilizar em favor do reino de Deus, nós devemos sim colocar em prática e lembrar que Deus, Ele utiliza cada uma de nossas vivências para a honra e glória do nome dele. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: Palavras de Jesus: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Portanto, sejamos astutos como uma serpente e inocentes, puros como uma pomba. Independentemente da nossa vivência secular e pecaminosa, Deus, na sua e na minha conversão pessoal, utilizará as nossas vivências para a maturação, para o fortalecimento da igreja. No versículo 20 diz que o Espírito de Deus fala através dos seus discípulos, inspirando as nossas vidas para o louvor do nome do Senhor. E conosco hoje em dia também não é diferente. Falando aqui da minha vivência, das experiências de drogas que eu tive. Iniciamos também o Sal Luz lá no Guanabara, que é um ministério que todo mês ajuda pessoas.
em situações de rua, dependentes químicos e alcoólicos, com a distribuição de alimentos, roupas, cobertores, como um simples pretexto para a pregação da palavra de Deus. Tínhamos também outros dois ministérios lá, que era o GAIC, que era um grupo de apoio da Igreja de Cristo, que funcionava semelhante a uma reunião de AA, de NA, mais baseado na Bíblia, com partilhas, com pessoas falando um pouco sobre sua vida. E isso também foi por conta da minha vivência anterior. E também tinha um ministério que também não está funcionando, infelizmente, hoje em dia, mas funcionou durante um tempo, o ministério prisional, que auxiliava na evangelização via correios de encarcerados e pessoas que estão em situação prisional. E o ponto que eu quero chegar com tudo isso é que tais ministérios receberam as minhas contribuições, as contribuições de alguns irmãos que também tiveram vivências semelhantes, e através disso a gente foi baseado nisso, em que nós fizemos esses ministérios funcionarem da igreja no Senhor. E é justamente para alertar pessoas do enorme perigo que é viver uma vida desregrada. Pois assim como nos jogos de azar, que independente da situação, a casa sempre ganha, nós também, como servos de Deus, submissos a Cristo, inspirados pelo Santíssimo Espírito, astutos, porém inocentes, astutos, porém inocentes, serpentes, porém pombas, nós, da mesma forma, devemos utilizar de todas as nossas experiências, toda a nossa vivência, sendo ela extremamente boa ou dificultosa, para o nosso crescimento também espiritual, no desenvolvimento da igreja e também para o desenvolvimento dos nossos irmãos e pessoas de fora da igreja. Independentemente do que ocorra, o servo de Cristo sempre ganha, ou com a vitória em si, ou com o aprendizado da dificuldade. E só um pequeno adendo: há aprendizados que somente as dificuldades possuem o condão, o poder de nos ensinar da forma e das intensidades corretas que a vitória não consegue nos transmitir. Ou seja, a casa, ou melhor, o discípulo de Jesus, sempre ganha. Hebreus capítulo 12. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos,
para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que dela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. É na fornalha que se purifica o ouro, é na tempestade que se formam os melhores marinheiros. A borboleta só desabrocha após um doloroso período, como larva e como casulo. O maratonista ele só completa sua missão após um estilo de vida, obedecendo às regras e realizando treinamentos intensos. E só se comemora bodas de ouro de um casamento quem fomenta o amor, quem fomenta a paciência e quem suporta todo o processo. Deus ele disciplina aqueles que amam. E se estamos passando por dificuldades através da disciplina do Senhor, alegremos-nos, alegre-se, pois Ele nos ama. E se nós não conseguimos mudar o mundo, conseguimos ao menos mudar a nós mesmos, a nossa perspectiva perante as dificuldades. Devemos efetuar uma mudança de mente, uma metanoia, para que ao invés de reclamar ou blasfemar das situações às quais nós enfrentamos, nós louvemos a Deus, nós rendamos glórias a Ele. Devemos suportar o processo sendo resilientes, resistentes e com um coração alegre, com a certeza do amor de Deus em minha e na sua vida. Pois assim como no mundo ímpio a casa sempre ganha, nós também devemos sair vitoriosos de toda e qualquer situação, seja ela qual for. Seja aquela que nós saiamos com a vitória ou aquela que nós saiamos com os ensinamentos daquela dificuldade. Para a gente finalizar, vamos reler aqui os versículos 2 e 3 de Hebreus. Versículos 2 e 3, que dizem: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus ele suportou ser amassado como uma uva ao extrair o seu suco, pela alegria que lhe fora proposta, para a salvação das nossas almas e para o seu retorno ao seio do Pai. Será que você trocaria os sofrimentos que você está vivendo agora pelos sofrimentos que Jesus sofreu na cruz? Obviamente que não. Eu também não. Portanto, nós vamos resistir todas as dificuldades, tendo a plena convicção do amor de Deus por nós. E pois logo iremos receber a coroa da vida, aquela reservada aos que suportam o processo, aos que suportam a sua cruz, cada uma em particular. Para sairmos mais que vencedores, devemos buscar nos tornar mais que vitoriosos em todas as situações, principalmente nas situações em que aparentemente a casa perde, mas o servo do Senhor, ele sempre ganha. Sejamos astutos como as serpentes e inocentes como a pomba. Vamos orar? Senhor Deus, Pai nosso, Pai querido, Deus glorioso, queremos te agradecer pela tua palavra e te agradecer pela tua comunhão. O Senhor nos ajude a sermos astutos como a serpente e inocentes como a pomba, para conseguirmos enfrentar este mundo e sairmos vitoriosos, assim como Cristo saiu. Te agradecemos por esta manhã e te louvamos no nome poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.
Vamos cantar um louvor que tem um pouco a ver